Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade do estágio do curso de graduação na modalidade de licenciatura em Ciências da Religião pela Universidade Minter. Meu nome é Marcelo e eu sou o estagiário que vai desenvolver essa atividade aqui com vocês. Nosso assunto de hoje trata de diferentes contextos, o ensino religioso em diferentes contextos. Qualquer contexto fora da sala de aula, mas também participante do processo educativo, nós podemos trabalhar aqui. Né? O conteúdo propriamente da aula será as religiões do mundo antigo. Nós discutiremos e veremos brevemente algumas religiões do mundo antigo e por que esse assunto é importante para a gente atualmente, se é que é importante, se é que é necessário nós estudarmos as religiões do mundo antigo. Vamos começar então. Perdão aqui pelo mosquitão. Como é que nós vemos, já que essa é a tônica, se você tem acompanhado as nossas atividades desde o começo, como é que nós vemos o cenário religioso brasileiro atual? Quais tendências percebemos? Como nós experimentamos a nossa própria religiosidade? Claro, vocês vão responder aí desse lado, eu não vou saber aqui. Mas antes da gente continuar, eu queria deixar a recomendação de um livro, um autor sueco, não sei se eu vou falar o nome dele agora corretamente, Per Lagerkvist. O nome do livro é A Sibila, ou The Sibyl, em inglês, que conta a história de uma Pitya, né? a última, não me lembro se é a última Pitya, mas uma mulher que era o receptáculo no oráculo de Apolo na Grécia. E como ela é deixada de lado, e acontece uma intersecção com a mãe de Jesus Cristo, e ela, sendo uma mulher de outra religião, também dá luz a um filho de Deus, mas que não se sabe bem como é esse religioso. Fica a sugestão para que refletamos sobre essa nossa relação com o religioso, né? Como cada um pode experimentar isso de determinadas formas. Aqui no Brasil, como a gente tem visto, a gente viu religiões de matrizes africanas, nós vimos também o cristianismo, que é muito impactante na nossa sociedade. Perdão. Nós vimos o crescimento do protestantismo, nós vimos o declínio do catolicismo, vimos as religiões que ficam à margem por conta de uma cultura hegemônica nesses contextos também. E o que a gente pode perceber, justamente trazendo esse livro do Per Lagerkvist aqui para a gente, de que a manifestação religiosa é muito plural e não faz sentido que nós persigamos uns aos outros por conta de nossa opção religiosa, ou por conta de nossa crença mesmo, ou por conta daquilo que nós achamos que é de fato o divino, né? E também não faz sentido impor a cultura de uns aos outros, né? Bom, eu gostaria de começar com uma citação do Pedro Paulo Funari, no livro que ele organizou, As Religiões do Mundo Antigo, que vem muito bem a calhar nossa aula aqui, em que ele diz: junto à capacidade de produzir e transmitir cultura, a experiência religiosa é a marca mais distintiva da humanidade. Uma afirmação muito forte, sem dúvida, mas que tem a sua razão de ser, né? Os animais não têm religião. E é tão marca distintiva da nossa humanidade que as manifestações religiosas atualmente no Brasil, elas abarcam um grande espectro das variadas correntes e, no entanto, todas são religiões, apesar de diferentes pontos de vista, né? Por isso nos parece que a tomada de consciência acerca da constituição da nossa vida religiosa, enquanto uma comunidade que tem essas manifestações plurais, pautas pelas influências das nossas raízes históricas, religiosas nessa conformação, né? Nós somos um país de um passado muito rico, uma sociedade de um passado muito rico,
E como a gente viu, tanto o cristianismo quanto as religiões de matrizes africanas trazem consigo e são incorporadas aqui à nossa sociedade as influências que elas tinham anteriormente, né? Não é exagero dizer que nós somos um caldeirão de influências e que a pureza de uma religião talvez nunca é tão pura assim, mas tem sempre o elemento de outra religião, né? O Clifford Geertz, famoso pesquisador das humanidades, no seu livro A Religião como Sistema Cultural, vai entender que nós podemos compreender a religiosidade como, abre-se aspas, um sistema de símbolos e motivações nos homens através da... Perdão. Um sistema de símbolos que atua para 2. Estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens através da 3. Formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e 4. Vestindo nossas concepções com tal aura de factualidade que 5. As disposições e motivações parecem singularmente realistas. Vamos pegar mais devagar o que ele diz aí. Um sistema de símbolos. Para facilitar a nossa comunicação, nós precisamos de símbolos para manifestar aquilo que nós estamos querendo dizer, e o religioso não escapa disso. Que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens. Claro, é isso que a religião se faz, né? A religião consegue mover o mundo, consegue mobilizar uma infinidade de pessoas desde sempre, de modo duradouro. Não é à toa que a religião, há quem diga que a religião já acabou, deve acabar, mas, no entanto, nós não vemos a freada da religião até hoje no mundo atual, né? Através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral, porque a religião sempre vai tratar das questões, a meu ver, mais interessantes, né? De onde viemos, para onde vamos, e sobre a vida e a morte, sobre o amor, sobre a ética e a justiça. E vestindo essas concepções com tal aura de factualidade, ou seja, de fato essas concepções são efetivas no mundo, que as disposições e motivações parecem singularmente realistas, ou, se a gente puder colocar, que são de fato singularmente realistas. Cada manifestação religiosa vai ter a sua razão de ser, vai ter a sua própria conformação, né? Isso implica a cientificidade essencial na constituição da realidade atual. A gente compreende a religião hoje, nós principalmente cientistas da religião, como um fato científico, como algo que é dotado de caráter racional, no mínimo, não é? Marcado por um sistema simbólico, também historicamente constituído, que é a base do que hoje se estabelece. Então, se hoje nós temos muitas das nossas tradições bem estabelecidas, ou caminhando para isso, nós devemos, como o Geertz identificou, símbolos que atuam para permanecer, para perdurar influências religiosas duradouras e poderosas na história da humanidade. Se então, portanto, as nossas religiões hoje são marcadas por esse simbolismo a que nós adicionamos o caráter histórico também, parece que para entender o fenômeno atual, nós temos que nos debruçar um pouco sobre as religiões do mundo antigo, né? Parece indispensável, na verdade. A nossa formação hoje, a gente saber um pouquinho de como nós pensamos a religião, como manifestou-se o divino ao longo de nossa história, né? Citando novamente o Pedro Paulo Funari, as religiões que o mundo esqueceu constituem um tesouro, um manancial de práticas, sentimentos e interpretações do mundo. Algumas delas formam parte de nosso repertório cultural e penetram, às vezes de forma profunda, mas despercebida nas nossas próprias concepções e sentimentos. Vamos ver então agora 3 manifestações de religiões do mundo antigo. Todas elas não são muito longínquas da nossa compreensão, mas também não são absolutamente próximas, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Apesar de ser um mapa mundi para colorir, eu acho que a gente consegue identificar o que está acontecendo aqui, né? Bom, esse é o mapa do mundo, e as religiões que nós vamos estudar hoje, a gente remete ao Egito,
Eu vou desenhar para vocês aqui onde é que está. O Egito Antigo ficava localizado nessa região aqui. Aqui nós temos o nosso mapa do mundo, como vocês podem reconhecer. E as religiões que nós vamos ver hoje, elas floresceram na antiguidade, por volta do segundo e primeiro milênio antes da Era Comum, ou antes de Jesus Cristo, antes de Jesus, nessas regiões. Aqui, o Egito, com o delta do Nilo, aqui na Península Balcânica, com os gregos, e aqui na Península Itálica e os romanos, que depois acabaram conquistando todo o mundo antigo e popularizando o cristianismo em um segundo momento, né? Aqui nós não vamos ver o cristianismo, nós vamos ver a religião egípcia, a religião grega clássica, como nós conhecemos, e a religião romana, muito inspirada na religião grega, né? Bom, vamos ver. Aqui nós podemos ver a caracterização dos deuses egípcios. Entre eles, nós podemos observar o Bastet, que é o deus da guerra, o Sekhmet, Amon, Osíris, deus dos mortos, a Ísis, a grande mãe, Thoth, oráculo, Tá, criação, Seth, do mal. Esses deuses egípcios, como nós podemos ver, eles são caracterizados por uma antropomorfização, mas também caracterizados por uma mescla entre determinações humanas e animais, como a gente pode ver cabeça de cachorro, corpo de homem, cabeça de águia, corpo de homem, cabeça de camelo, corpo de homem inteiramente, com cabeça de homem, mas misturando também, né? Agora, passemos para os deuses gregos ou romanos. Na verdade, essas imagens aqui são imagens dos deuses romanos, mas que servem muito bem para nós compreendermos ou tomarmos conhecimento e familiaridade com os deuses gregos. A gente tem um trecho aqui do texto do Funari, em que ele vai falar sobre a teogonia dos gregos. Abram-se aspas. A mais consistente descrição das origens dos deuses foi a do poeta Hesíodo, que escreveu a Teogonia, século 8 a.C. Tudo se inicia com o surgimento espontâneo do caos, todos estes são deuses. Seguido da terra, Gaia, lugar dos deuses dos homens, do lugar e deus inferior Tártaro, e de Eros, amor ou desejo, que permitirá a união de machos e fêmeas, deuses e humanos. Do caos nascem o escuro e a noite, de cuja união nasce o brilho e a luz. Da terra surgem o céu, a montanha e o mar. Do cruzamento do céu e da terra nascem 12 titãs, 3 ciclopes e 3 hecatônquiros. Diversos desses personagens representam forças como a justiça divina, Temis, e a memória, Mnemosine. O céu, temeroso de que um dos filhos o fosse destronar, prendeu-os na terra, o que a incomodava. Ela pediu aos filhos que punissem o pai, mas apenas Cronos teve coragem e, quando o céu veio para dormir com a mãe terra, ele o castrou. O sangue derramado gerou as deusas da vingança, Eríneas ou Fúrias, e dos testículos surgiu a deusa do amor, Afrodite, Vênus. Da noite, por concepção virginal, nascem diversos filhos, como a morte e o sono, assim como de Eris nascem a dor, as lutas, as desordens e até mesmo as narrativas. A terra cruza com pontos, o mar, e gera os antepassados dos seres do mar, como as ninfas do mar, Nereis. A terra e Tártaro produzem seres como a Hidra e Cérbero. Na família dos titãs são gerados, entre outros, o sol, a lua, a alvorada, assim como os ventos, Zéfiro, Bóreas, Notos. As origens são, assim, atribuídas a gerações espontâneas ou a casamentos divinos, de modo a explicar o mundo como um todo, do céu à terra, dos ventos aos impulsos humanos. Nessa imagem, nós vemos a denominação dos deuses
romanos, mas que são fortemente inspirados nos deuses gregos. Não é exagero nós dizermos que eles são praticamente os mesmos que os deuses gregos. Nós podemos até estabelecer uma correspondência entre eles. O deus grego Hermes tem o nome romano de Mercúrio. O deus grego Hefesto tem o nome romano de Vulcano. Ares tem o nome romano de Marte, deus da guerra. Ártemis, grega, tem o nome de deusa romana Diana. Asclépio passa para Esculápio. É o galo que Sócrates deve no final da Apologia de Sócrates. Não é no final da Apologia de Sócrates, é em Fedon. Deméter tem o nome de Ceres para os romanos. Zeus para os gregos tem o nome de Júpiter para os romanos. No fim das contas, acaba sendo também o nome dos nossos planetas, né? Afrodite tem o nome de Vênus para os romanos. Poseidon tem o nome de Netuno. Gaia ou Gea tem o nome de Terra para os romanos. Muito rico é os temas das religiões do mundo antigo, não é, pessoal? Como nós podemos aí ver. Vamos recapitular então um pouco do que a gente viu nessa aula. A gente começou discutindo sobre o nosso cenário religioso, cultural brasileiro. A gente viu como a religião passa através das épocas cientificamente. Nós vimos que há uma ciência do que é a manifestação do divino aí, e a gente aprende isso, pode aprender isso cientificamente. E nessa apreensão científica nós vimos que há uma pluralidade de manifestações religiosas ainda atualmente, né? Nós vimos com o Pedro Paulo Funari que as religiões do mundo antigo contribuem muito para nós entendermos a gênese e a manifestação religiosa atual que nós temos aqui. Na última parte da aula, a gente deu uma olhada nas manifestações religiosas de egípcios, gregos e romanos, brevemente. Mas a ideia da aula é muito mais nós refletirmos sobre a nossa constituição histórica do que propriamente tomar conhecimento específico e aplicado dessas religiões do mundo antigo. Mas o seu conhecimento ainda hoje é efetivo. Agradeço a todos. Fica o convite para mais uma atividade ainda do estágio. E um abraço e até lá.